Tu tá bem Onde instalado. é que tu tá? Me mostra aí. Jatiuca é do lado de Pajuçara. É ali Ponta Verde, Jatiuca, Pajuçara, é tudo na sequência. Isso, eu estou entre Pajuçara e a Ponta Verde. O Grêmio está aqui em Jatiuca e eu estou nesse momento aqui na concentração do Grêmio, o local onde o Grêmio passa essas últimas horas antes do jogo contra a equipe do CSA. O local onde o Filipão chegou, né, na madrugada, já era 00:30, tá aí, quase 1h quando ele chegou por aqui. E o técnico Mano Menezes também prepara a estratégia, né, do jogo contra o CSA. E posso adiantar aqui para vocês, repetir a informação que trouxe em Esportes ao meio-dia. Kahneman será titular, o Wagner Leonardo será preservado do jogo, porque voltou de uma lesão 7 dias antes, né? Conseguiu essa recuperação muito rápida para jogar contra o Vitória, mas, né, teve que fazer um jogo difícil lá, voltando de lesão, então vai ser preservado no dia de hoje. Não sei se vai ficar no banco ou ficar fora, mas titular não vai ser. O Kahneman começa o jogo. E confirmo aqui a informação que já tinha trabalhado há alguns dias, o João Pedro será titular da lateral direita. O Igor Serrote volta para o banco. Mas pelo menos mais uma ou até duas mudanças também podem acontecer. O setor que preocupa é o meio-campo. Aquela trinca Dodi, Vila Sante e Edenilson, eles são jogadores que cumprem funções que requerem muito fisicamente, né, funções que exigem intensidade, e eles já vinham jogando com o técnico Gustavo Quinteiros. Então eles acumulam aí uma sequência de jogos com Quinteiros, mais a sequência desde que o Mano começou. E aí desses três, apostaria que um deve ser preservado. Dos três, o Edenilson é um jogador que saiu nos jogos contra o Godoy Cruz e o Vitória justamente para, né, ter algum tipo de descanso, para ter essa minutagem aí administrada. E o Grêmio entende que não tem outro jogador no elenco. Quem entra contra o Vitória é o Natan Pescador na vaga do Edenilson. O Vila Sante está suspenso para o jogo de domingo, então já não vai jogar fim de semana, aposto que ele continue no time. Então, até por eliminação, se alguém do meio for preservado, seria o Dodi. Aí Camilo e Cuejar são as opções. Essa situação envolvendo o Cuejar, Bruno, nos últimos jogos não foi o Camilo escolhido, né? Eu estava lendo uma matéria escrita por ti ali em GZH, falando da notícia de Walter Kahneman, e ali tu cita o Camilo com mais possibilidade. O que seria isso? Por que o Camilo, ele melhorou fisicamente? Por que ele está na frente? Por que ele está na frente do Cuejar nesse momento? São dois pontos, né, favoráveis ou contrários a um e a outro, né? O Cuejar é quem entra, mas é quem não tem condições de começar o jogo, ou pelo menos aparentemente não tem, né? O técnico Mano Menezes vem falando sobre isso, né? Sobre a necessidade de readaptar o Cuejar aos poucos ao ritmo do futebol brasileiro. Então ele é o cara que o Mano gostaria de ter, mas que ainda não está 100%. Pode ser que ele comece e saia durante o jogo. Não está proibido que isso aconteça, né? De forma alguma. Agora, se o volante que for começar o jogo tiver que jogar 60 minutos, esse cara não é o Cuejar. Pelo menos aparentemente não é, por todas as informações que a gente tem aqui. E aí o Camilo é quem não é o preferido tecnicamente, né? Não é o cara que mais agrada ou que tem as condições, as características ideais para a função como entende o Mano, mas é o cara que em condições físicas está melhor. Então existe pontos favoráveis e pontos negativos a cada um desses dois jogadores, e aí como o jogo exige essa questão física, eu coloco um pouquinho mais de fichas aí no Camilo, se o Mano efetivamente for preservar o Dodi. Seria então a escalação, Diogo, com os três volantes mais uma vez? A estrutura eu acho que ele está tentando manter. Para manter a estrutura, Bruno, seria isso? Sim, Qual seria a escalação, portanto? Volpe, João Pedro, Gemerson mantido no time, Kahneman e Marlon. Dodi, se o Dodi for preservado, aí o Camilo ou então o Cuejar. Marlon confirmado. Marlon sim. Dodi, Vila Sante, Edenilson, Cristaldo, Christian Oliveira e Bright White. A quarta possível mudança, ela pode ser distribuída aí entre Cristaldo, Bright White e Christian Oliveira, mas também por eliminação, né? Não tem outro centroavante para colocar. As alternativas no banco são o Alisson e o André Henrique, só se o André Henrique jogar por ali, o que é até uma possibilidade, mas ele não é aquele centroavante assim da característica, né, para segurar o jogo, por exemplo. O Arezzo só não volta no final de semana, não foi porque não podia?
Talvez pro pro Santos. Ele não nem o veio aqui Aravena pra tão Maceió. né? O Aravena está. O Ah, o Aravena, Aravena tá. Verdade. ele sentiu dores. Ele entrou contra o Vitória e sentiu dores. E aí ele não fica à disposição. Ah, né? perfeito. Ele isso. fez um exame que não constatou a imagem. O Pavon e o Amuso, né, que também não estão aqui. O Amuso também por dores musculares, assim como o Arezo, e o Pavon por opção técnica. Então, assim, por eliminação, né? Tem dois atacantes no banco e 2 para começar o jogo. Então, essa quarta mudança, se acontecer, eu apostaria que seria o Cristaldo pelo Monsalve. Mas, assim, o que eu ouvi é que são 3 a 4 mudanças. 2 eu confirmo aqui. Kahneman e João Pedro jogam. Resta saber se a terceira será o Dodi, se pode ser um meia, enfim. Aí vai ser um mistério. Vocês acham que o mundo Grêmio, o universo gremista, ele aceita um empate contra o CSA, que é a Série C, que está com dificuldades, que não pegou nem final do Campeonato Alagoano, dentro desse cenário O de universo reconstrução? de dentro ou de fora do Grêmio? De fora, de Olha, dentro e de fora. Até quando vai esse... Olha, vamos esperar Até um a pouquinho. parada pro Mundial. O César, sim. Eu tava ouvindo um dia a rádio e o Grêmio ganhou nos pênaltis, um time horroroso do Brasil aí. E o César disse que o Grêmio era imortal. Então é óbvio que o César sim. Mas é um torcedor do Grêmio... Mas ele é torcedor do Grêmio. Vamos lá. Não César, tô falando o universo médio. É que todos os argumentos de quem defendeu, por exemplo, a contratação do Mano Menezes, e eu não me incluo nisso, é de um discurso de sobrevivência, de fechar a casinha, de Tá, mas apequenar o Grêmio na quarta rodada do Brasileiro. Então não vai jogar vale bem. pro CSA isso. Vale pra todo mundo. O que tu chama de apequenar o Grêmio de forma pejorativa. É o que a direção tá fazendo. Não. Provocativa. Pejorativa, provocativa. E debochada que e tu chama irônica. disso. Chama-se ter humildade. O Grêmio tem um time frágil, tem que ter humildade, tem que guardar a casinha, tem que fazer gol quando der. Imagina o que o Thiago Não Carpini escapa. do Vitória deve estar pensando nisso. Não tem Frágil nada é o disso. Vitória. Não Esporte. tem isso. Isso aí chama-se arrogância, que tu tá tentando defender aqui no sala de redação. Tal da soberba. Quarta rodada Eu digo do o seguinte, Brasileiro. descobri uma coisa hoje, em cima de uma frase dita pelo meu querido amigo Diogo Oliveira, que eu não faço parte do gremista médio. Eu só não sei se eu sou baixo ou se eu sou alto. Você é piso, régua, Alto, tu é alto. Piso, régua, lá em até- cima. O Diogo lá em falou cima. isso hoje. Ele falou agora, tu não porque o tava Diogo tava prestando atenção reclamando porque que eu tu não tava tava conseguindo criticando. falar no programa agora. Isso. Eu pedi pra ele falar do Só assunto, que- ele disse, não tô conseguindo falar. Isso, Foi o ele que mais disse falou. isso. O que eu quero dizer, senhor Potter, o Grêmio neste momento, ele Pode jogar precisa. isso aqui no Ele chão, dá precisa. jeito pra dar mute. Eu não consigo botar mute Daqui, nesse Maurício. inferno. Aqui, Não. ó. vai ali no O cantinho, Potter ali, ó. vai te ensinar. Daqui, Maurício. Maurício. Ali, ó. O Potter é o único cara tecnológico aqui. do Fecha o programa. Xvideos antes. Talentosa e mau caráter. Foi. Por isso eu não vou ligar. Melhor Tenho não medo de telefone. pegar esse Ele telefone na bota mão. Ativado, ativei. Mas Potter, o sentimento é de preocupação. Por isso, respondendo a tua pergunta, Diogo, o empate, ele é do jogo hoje. Ele é do jogo, ele é visto no jogo. Não, é que o torcedor Concordamos, agora concordamos. É que o torcedor do Grêmio Inter, vai ele encarar ficou- como bom resultado o empate. Ele terrível ficaria, pro Grêmio. ele ficaria chateado com 0-0 contra o Maracanã. Terrível. Não, mas se o Grêmio tivesse... Desculpe, o empate do Grêmio hoje é muito melhor do que o Inter fez com o Maracanã ontem. Porque o Inter jogou em casa. Se nós estivéssemos falando do Grêmio jogando contra o CSA em casa, eu jamais te diria que o Grêmio cogitaria um empate ou até mesmo a vitória por um gol.